Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12 em diante, nós vamos ler. Amém? Irmão, esse cheirinho tá matando, não tá ou não tá? Gente do céu. Vou pregar meia hora hoje. Marcos 11, 12, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: no dia seguinte, quando eles estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. E, aproximando-se dela, nada encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Diga comigo, não era tempo ainda. Amém? Então ele lhes disse: ninguém mais coma fruto, ninguém coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Diga comigo, os discípulos prestaram atenção. Jesus amaldiçoou a figueira e eles prestaram atenção. Versículo 15. Chegando a Jerusalém, entrou no templo e ali começaram a expulsar aqueles que estavam comprando, vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, cadeiras daqueles que vendiam pomba. Não permitia que ninguém entrasse carregando mercadorias no templo. E os ensinava dizendo: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes, quem? Os mestres da lei ouviram essas palavras, começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passar, vieram e viram a figueira seca, desde as raízes. E lembrando-se, Pedro disse: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Amém? Até aí pode se assentar, irmão, fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia, essa chuvinha deu uma atrapalhada, né? Eu acredito que muita gente não pôde estar conosco aqui no café por conta dessa chuvinha abençoada, mas a chuva é uma bênção de Deus para nós. Irmãos, hoje eu quero falar sobre compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu acredito ser muito relevante para os nossos dias, porque hoje muita gente está servindo no ministério sem entender por que está servindo, sem ter um alvo definido. Tem gente que acredita que foi chamado por Deus, mas não tem uma convicção e nem uma direção do seu chamado. Não sabe exatamente para que foi chamado. Não compreende qual o propósito da sua vida, qual o propósito da sua existência. Porque nasceu. Nós temos um propósito pelo qual vivemos, ou pelo menos deveríamos encontrar esse propósito, porque ninguém nasceu como fruto do acaso. Ninguém veio ao mundo porque veio porque Deus plantou você aqui, Deus permitiu sua existência aqui. Deus trouxe você a esse mundo. Você foi gerado do ventre de uma mulher, nasceu, mas antes disso você foi gerado no coração de Deus. Efésios 1,4 diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a minha pré-eleição começou no Senhor, não no ventre da minha mãe. Eu vim a esse mundo com um propósito. A primeira coisa que você precisa entender é isso: Deus me escolheu para algo, e eu preciso entender e definir esse algo pelo qual Deus me escolheu e me trouxe ao mundo. Só pelo fato de você existir, irmãos, de você estar aqui, você já é um privilegiado, alguém escolhido a dedo diante do Criador. Então glória a Deus pela nossa vida, glória a Deus pelo ar que respiramos, glória a Deus pela família que temos, glória a Deus pelos problemas que enfrentamos nas nossas vidas, os desafios que nos moldam, que nos regem, que nos preparam, que nos forjam para sermos seres humanos melhores.
Por isso a Bíblia diz: a tudo dei graças. Por quê? Porque é uma dádiva o fato de você for escolhido por Deus para um propósito. Amém? Agora escute, nós vemos aqui nesse texto um cenário. Jesus está indo para o templo para cumprir a adoração daquela época. Eles se reuniam em certas épocas, como por exemplo na Páscoa. Todo o povo ia para o templo para oferecer sacrifício ao Senhor. E naqueles dias eles estavam se dirigindo para o templo, como era de costume, para adorar. E no caminho Jesus vê uma figueira cheia de folhas, e ele procura nela o quê? Frutos. Mas a Bíblia diz que não era tempo de frutos ainda para aquela árvore. Mas mesmo assim Jesus amaldiçoou a figueira. Por que ele amaldiçoou uma figueira, sendo que não era tempo de fruto ainda? Qual o problema de não ser o tempo do fruto? Mas ele amaldiçoou mesmo assim. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus prestaram atenção. Os discípulos ouviram isso. O texto faz questão de frisar isso. Eles prestaram atenção em Jesus amaldiçoando a bendita da figueira. Aí ele continua, segue caminho para o templo. O cenário que nós lemos é a deturpação da adoração. Porque no templo havia um comércio estabelecido. Haviam as mesas dos cambistas. Os sacerdotes lucravam com aquilo, porque eles recebiam, era tipo uma permuta, né, irmão? Se você quiser montar a sua barraquinha, aqui vai ter uma movimentação, você tem que pagar tanto para ter sua barraquinha aqui montadinha. Então havia um comércio, haviam interesses pessoais, havia uma utilização de propósito deturpado daquele espaço do templo que era usado para adoração. Mas o maior problema não era esse, o maior problema era a deturpação da adoração. Porque na ordenança de Jesus, ou melhor, da lei, o sacrifício tinha que ser preparado. Êxodo 34, 26, quando faz a ordenança sobre o sacrifício que se deveria oferecer no altar, diz que deveria ser a primícia do sacrifício, os primeiros frutos da terra, ou o cordeiro primogênito, um cordeiro nascido, que é criado na própria família, criado pela casa, pelo lar. Irmãos, tem um Polo GJF 4137 impedindo uma saída, um Honda D 115967 com farol aceso. A deturpação da adoração estava acontecendo, porque o animal antigamente era criado e levado no dia da adoração. Ele era preparado com zelo. Lembra daquela parábola do filho pródigo? Que o pai manda matar o cordeiro cevado. O que é um cordeiro cevado? Ele é criado, cevado para uma oportunidade, para uma ocasião especial. O sacrifício, ele tinha que ser preparado, ele tinha que ser especialmente preparado, criado, cuidado, cultivado. Isso se chama zelo. E quando você leva o sacrifício para o altar, você leva um sacrifício que você custou para cuidar, para preparar. Houve esforço, houve zelo. Então, aqui a deturpação do zelo da adoração. Porque quando a pessoa chegava no templo, ela podia ir ali na hora comprar um sacrifício e logo em seguida oferecer o sacrifício. Então pagava o sacrifício e entregava o sacrifício. Não tinha mais aquele zelo de cultivar o primeiro fruto da terra, a primícia dos animais, o primogênito dos seus animais. Não eram preparados, não eram criados nem cultivados para a entrega do sacrifício. Era simplesmente toma lá e dá cá, tá pago, eu ofereço. Virou um culto mecânico. Houve uma deturpação do culto, o culto se tornou mecânico. E o que nós aprendemos aqui? Hipocrisia religiosa. Todo o contexto e todo o cenário está girando em torno disso. Jesus não amaldiçoou a figueira em vão. Ele amaldiçoou porque tinha um contexto lá na frente,
que ensinaria algo muito importante para aqueles discípulos. Eles precisariam entender que quando eles entram no templo e vem um culto hipócrita, um bando de gente transformando a casa de Deus em um comércio, o contexto de ensinamento com aquela figueira seca, porque a figueira só está seca no caminho de volta, que eles olham e dizem: uau, mestre, a figueira secou. Agora imagine esse bolo de informação na cabeça deles. Cara, se sou eu com os discípulos de Jesus, voltando para casa, você diz: uau, cara, aquela figueira sinaliza tudo que aconteceu lá no templo, que Jesus virou a mesa, expulsou os caras, aquela falsa adoração, aquele bando de gente vestido de sacerdote. Mas Jesus, você viu o que ele falou? Hipócritas, sepulcros caiados, por fora belamente vestidos, mas por dentro vocês são um cemitério de ossos. Cara, tudo isso soma, junta, liga, tem uma liga profética tremendo tudo que aconteceu. Se sou eu já vou fazendo ligação e dizendo: tremendo. E é exatamente isso que aconteceu. Pedro olhou e falou: mestre, a figueira secou. Porque o que eles estavam recebendo de Jesus era ensinamento. Jesus estava moldando o caráter de propósito deles quanto à missão no reino. Eles eram discípulos de Jesus, estavam sendo preparados para a comissão, para continuar o que Jesus começou. Sabe, irmãos, o sacrifício tem que vir da nossa vida. Ele não pode ser algo mecânico. Eu não posso chegar agora, botar uma roupa de crente, vir para a igreja e falar: pronto, agora Deus está me aceitando, Deus está recebendo a minha adoração começa na segunda, continua na terça, na quarta, na quinta, ela é durante o mês, durante o ano, durante uma vida. A minha adoração se torna a minha própria vida, o meu próprio estilo de vida, que é preparada, que é cultivada. O que eu tenho que apresentar a Deus é aquilo que vem da minha raiz, da minha família, da raiz da minha casa, do meu lar, de quem eu sou. Eu não posso chegar no templo e pronto, agora eu vou resolver aqui mecanicamente a nossa adoração. Isso tem acontecido nos nossos dias. E hoje está uma moda de fazer culto com ingresso. Você vê por aí várias igrejas fazendo culto com ingresso, porque convidam um artista cósmico aí, um cantor famoso, e aí da multidão, porque o cara é famoso, e por conta disso a gente pode cobrar ingresso, porque as pessoas pagam. Não, porque vai ter um avivamento lá na igreja fulano de tal, paga o ingresso. Sabe o que é isso? É o comércio do templo. Se você não paga o preço, certamente você vai pagar o ingresso. Para ter o avivamento, você tem que pagar o preço, não pagar o ingresso. Entende? Eu estou falando de uma vida de oração. Eu estou falando de uma vida mergulhada na presença de Deus. Agora, se você quer um culto mecânico, se você só quer luzes, vozes bonitas, se você só quer um palestrante que fala muito bem, que tem técnicas, você pode pagar o ingresso. E você vai ter um falso avivamento. Mas para Deus, cara, você é só uma árvore cheia de folhas. Para Deus, para Jesus, você é aquela árvore fora da estação. Você está fora do propósito. Não tem fruto. E Jesus amaldiçoou a figueira porque aquilo estava representado naquela falsa adoração. É um juízo à hipocrisia. O problema de Deus é com a incoerência do homem, não é com a falta de fruto. Porque se não tem fruto, ele diz: não, vamos estercar, vamos cuidar, vamos preparar para dar fruto. O nosso problema é tentar ter fruto quando não tem fruto. O nosso problema é tentar se passar por quem tem fruto quando nós não temos fruto. O nosso problema, irmão, é a gente ir lá nas redes sociais tentar demonstrar um fruto que não tem, uma vida que não tem,
É tentar transferir uma imagem que não existe. Eu sempre digo aqui que eu sou muito contra a falsa espiritualidade. E quando a gente identifica uma falsa espiritualidade? Quando alguém está falando da sua super espiritualidade, pode ter certeza, é falsa, não é verdadeira. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais perto do Santo dos Santos eu chego, quanto mais perto da glória de Deus eu chego, menos capaz eu me sinto, mais fraco eu me sinto, mais incoerente eu me sinto diante daquele que é. Quanto mais eu me aproximo do Criador, eu vejo um pecado em mim, eu vejo fraquezas em mim. E por mais cheio do Espírito Santo que eu esteja, não é assim que eu me sinto. Uma pessoa que se aproxima de Deus sempre consegue enxergar um nível mais alto, um nível superior. Ele tem um desafio a se alcançar. Por isso que Paulo escreve em Filipenses, 20 anos já pregando o Evangelho. Ele diz: eu não julgo que haja alcançado, não me considero uma pessoa perfeita, mas eu busco alcançar. Cara, mas se você for olhar a vida desse cara, meu irmão, esse cara era um homem que vivia milagres extraordinários. Esse cara foi um cara extraordinário nas suas palavras, no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua sapiência. Era um homem de Deus, mas mesmo assim ele dizia essas palavras se dizendo um homem fraco, dependente da glória de Deus. Então você pode ter certeza que quando alguém exala a super espiritualidade dizendo: ó, irmãos, eu pago o preço, eu oro, é falsa espiritualidade. Quando você vê o cara dizendo que vai pegar o diabo na unha, que é o bambambam da parada. Uma vez eu vi um cidadão fazer isso aqui: querem ver meu joelho roxo, irmão? Vou levantar a calça, vou mostrar, de tanto orar por vocês. E a gente sobe o monte. E a Bíblia diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te abençoará publicamente. Mas é em secreto. Quando jejuares, lava o rosto, para que ninguém perceba que você está jejuando. Lava o rosto para não parecer que está cansado, que está fraco por causa da abstinência do alimento. Lava o rosto para ninguém perceber que você está jejuando. Porque o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. O problema de Deus, irmãos, é com a nossa incoerência, com a nossa falta de realidade, de transparência. É querermos ter o que não temos, é tentar demonstrar folha, porque a folhagem embeleza, né? O que dá beleza para a vegetação são as folhas, não são os frutos. Então a gente se enche de folha, diz: pronto, está bonito, a igreja está linda, a obra está linda, e a gente se preocupa mais com a aparência, com os status, do que propriamente com o propósito de Deus direcionado para as nossas vidas. Isso precisa mudar, irmãos. Deus está nos chamando para algo diferente. Eu creio numa nova geração. Eu creio numa igreja que vai nascer das entranhas do Espírito, irmãos, que vai fluir debaixo de um sentimento de amor, debaixo de um coração original em Deus, onde nós vamos voltar a produzir de dentro do coração do Pai, não de nós mesmos, não da nossa alma, não da nossa falsa espiritualidade. Sabe, essa semana ontem, uma pessoa comentou num vídeo meu, e a pessoa escreveu assim: você ficou frio, quer dizer, não sou mais o pentecostal que ele achava, você ficou frio e pouco cristocêntrico. Eu falei: ai meu Deus, já sei. Esse cara me conhecia quando a gente começa. Por que a gente não começa certo, né, irmão? A gente sempre começa ruim. O importante não é como começa, é como termina.
mas ainda tem uma base de pessoas que caminham debaixo da alma. E na alma, eu nasci num berço evangélico, fui criado na igreja, e quando eu quis ser um pregador, eu quis ser um pregador como todo mundo. Eu me espelhei em ser um pregador como os pregadores da época. Eu nasci e fui criado em igreja pentecostal. Então a gente aprende a pregar na alma. O que é pregar na alma? É atingir as emoções das pessoas. Então se você muda o colorido da voz, se você muda a entonação, o gesto, a maneira, como você coloca o que você fala, tudo isso mexe com emoções de pessoas. E a gente confunde isso com Pentecostes. A gente confunde isso com avivamento. Então eu digo uma palavra que vai mexer com as suas emoções, que vai animar você. É bom, mas a gente precisa discernir o que é espiritual e o que é alma. O que é avivamento? Porque avivamento não precisa de um cara gritando. Avivamento não precisa de um jargão. Avivamento não precisa de uma música bem tocada. Não são os efeitos sonoros. Avivamento não precisa ser construído, pré-montado. O avivamento tem que fluir de um coração contrito e quebrantado. Quando eu entendi isso, irmãos, que tem mais a ver com o que entendemos, não o que sentimos. Deus não se move por sentimento, Deus se move por propósito. Olha aqui, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou é o quê? Sentimento. Mas de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito. Deu seu Filho é propósito. Deus amou é sentimento. Deu seu Filho é propósito. Deus não se move por sentimento, porque se Ele se movesse por sentimento, Ele poupava o Filho. Mas porque Ele deu, Ele se move por propósito. Nós precisamos voltar a nos mover por propósito, não por sentimento. Então hoje eu quero trabalhar mais para fazer você entender, para que você caminhe no propósito, do que para fazer você sentir. Porque para fazer você sentir, eu posso criar uma mensagem que vai mover nas suas emoções, que vai criar uma falsa espiritualidade, e você pode sair daqui até pensando que é cheio do Espírito Santo. E tem gente que é tão espiritual, que é tão pentecostal, que é tão cheio do Espírito Santo, que fica apontando o dedo para os irmãos e julgando, dizendo: você não é pentecostal, você não é cheio de Deus, você é frio. E você é o que fazendo isso, apontando o dedo, dizendo isso do outro? Mas a gente não se vê espiritual, a gente não se vê carnal, a gente só se vê espiritual. Mas Jesus olha para você e diz: tudo que você tem é folha, tudo que você tem é falso, não é original. E eu estou cansado disso. Nunca mais dê fruto. Pá, secou. Porque eu vou falar um negócio para você, irmão. Jesus não tem paciência com a falsa religiosidade. Se tem uma coisa que Jesus não tem paciência, é com a falsa espiritualidade, com religiosidade. Jesus tinha paciência com todo tipo de pecador, com a prostituta, com o cobrador de imposto, com o corrupto, com o pecador. Mas quando chegava com falsa religiosidade, com gente hipócrita que usa o nome de Deus, Jesus não tinha paciência. Ele virava as mesas, ele apontava o dedo e dizia: hipócritas. Ele não tinha paciência, porque quem preza a autoimagem e não a vida com Deus é o tipo de pessoa que não tem jeito. Por isso Lucas 3:5 diz assim: todo vale, toda montanha será abatida,
as estradas tortuosas serão endireitadas, os caminhos escabrosos serão aplanados. Perceba que o vale é exaltado, a montanha é abatida, o torto é endireitado, o escabroso é aplanado. Perceba que só o monte é o único que recebe prejuízo. Todos os outros têm jeito, o monte não, o monte é abatido. O vale é exaltado, o torto é endireitado, o escabroso é aplanado, mas a montanha é abatida. Porque o monte é aquele que vive de aparência. O monte é o que se coloca no lugar alto e diz: eu sou o cara. O que vive pelo orgulho, pela soberba, pela autoimagem. Por isso que Jesus veio estabelecer um novo modelo, cara, de humanidade. Jesus veio estabelecer um novo padrão de cristianismo. O Sermão da Montanha é um confronto direto com a nossa realidade. O confronto do Sermão da Montanha confronta o nosso eu. Por isso ele diz: olha, se alguém te bater na face direita, dá outra. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica. Se andar 1 milha, anda 2. Fale bem daqueles que falam mal de você. Ame os vossos inimigos. Cara, isso é um confronto ao nosso ego. Nosso orgulho, a nossa carne, a nossa alma não quer nada disso. Jesus veio estabelecer um novo tipo de homens, um novo tipo de seres humanos. Pessoas que se humilhem, que se sujeitem, não que sejam montanhas, não que sejam fortes e grandes, poderosos, nada disso, irmão. Essa mensagem é falsa, ela só mexe com o ego das pessoas. A verdadeira mensagem me leva ao servilismo, ao voluntariado, não à exaltação, não à autopromoção. Por isso não cabe mais aquela mensagem que diz: teu nome vai soprar na terra. Aí o cara que acha que isso é ser pentecostal, aí ele diz: uau, tremendo, mistério. Isso é espiritual, isso é carnal. Isso é 100% carnal, porque alicia o quê? Tua carne, meu irmão. Por isso não cabe mais aquela mensagem que diz: quem te humilhou vai ter que ver Deus te exaltar na terra. Não cabe mais. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho dos pseudo-pentecostais. Porque confundem espiritualidade com alma. E a pior coisa que pode acontecer é a alma virar crente, irmão. A alma não pode virar crente. Porque se a alma vira crente, ela espiritualiza tudo. Acabou, não tem mais transformação. Quando a alma vira crente, você vem para a igreja e diz assim: irmão está em pecado. Eu sou muito crente. Quando a alma vira crente, você diz assim: não vou mais na festa de família. Por quê? Porque lá vai ter bebida. Vai ofender a minha santidade, porque eu sou muito crente. Quando a sua alma vira crente, já era, irmão, tu está perdido, acabou com você, porque você acredita ser superior do que os outros. Você vira uma árvore cheia de folhas, sem fruto, porque está fora da estação. Você está fora do kairos de Deus, está fora do tempo de Deus, você está perdido. Você foi adestrado pela religiosidade, você foi adestrado por um falso conceito religioso, e isso impede você de fluir na presença de Deus, isso impede você de encontrar o propósito de Deus para a tua vida. Sabe, irmãos, no meu tempo antigo, eu lembro de pastores, amigos, que eram muito pentecostais e que hoje a grande maioria deles estão todos desviados. A notícia vem falar: fulano, mas fulano está desviado. Está desviado. Não é possível, aquele cara cuspia fogo. Aquele cara marchava no poder, revelava um meio mundo de gente, né? Não, está desviado. Não, a gente precisa atrás dele então. E a pessoa diz: ih, pastor, esquece. Já tentei, fui lá e falou: ó, você quer vir aqui na minha casa, mas não para falar de igreja. Além de desviado, está frustrado. E aí eu fico pensando: cadê aquela super espiritualidade? Cadê aquele fogo todo? Cá para nós, gente, eu nasci no berço, fui criado na igreja. A grande maioria dos escândalos
acontece no meio de pessoas pseudas espirituais. Gente que é muito pentecostal. Você vê o cara para lá e para cá. Aí daqui a pouco vem um escândalo, caiu com a vizinha, com a irmã, fulano de tal, que está não sei o que está fazendo não sei o que, compra e não paga. O irmão se envolve em coisa, dá problema, aí daqui a pouco ele fica conhecido na igreja como o crente problemático financeiramente, enrolado. É verdade. Eu, quando fui construir minha casa, irmão, eu contratei, eu até arrumei problema com os irmãos, porque tinha uns irmãos na igreja que ficou chateado porque o pastor não me contratou, foi contratar o ímpio para construir a casa dele. Pastor, eu falei, não, eu conheço, eu sei como é que é, a gente é pastor, ele vive resolvendo o pepino desses caras, que pega dinheiro na mão, some, não termina o serviço, depois está lá na igreja, lá, cheio do Espírito Santo, não presta atenção em uma vírgula do que a gente prega, mas é espiritual. É espiritual. Você está entendendo? Isso tem que acabar, a gente tem que mudar isso, gente. A gente tem que voltar a ser o modelo, ser o exemplo. Sabe, para cada tipo de pessoa, Deus tem uma movimentação. O vale é o cara que está sofrendo no buraco, Deus levanta, Ele consola, Ele ajuda. A montanha é o que se vê superior. O que Ele pode oferecer para uma montanha? Abater. Sabe como que Deus trata o orgulhoso? Humilhando. Não tem outro tratamento para um orgulhoso se não for humilhação. É o que ele precisa. O torto é o cara que saiu do caminho, entrou numa vida de pecado, Deus endireita. O escabroso é o que se afundou na vida torta, ficou tão torto, mas tão torto que ficou escabroso. Deus tem conserto para ele também. Ele veio estabelecer um novo modelo, irmãos. A Bíblia diz que o primeiro Adão é da terra, é carnal, foi feito alma vivente. Mas o último Adão, que é Jesus, foi feito espírito vivificante. A Bíblia diz que não foi o espiritual que veio antes, mas foi o natural que veio antes, depois o espiritual. Primeiro o homem é do pó da terra, o segundo homem é do céu. E os que são da terra são semelhantes ao homem da terra, e os que são do céu são semelhantes ao homem do céu. Cara, se você não se parecer com Jesus, você vai se parecer com Adão. É isso. Jesus estava balizando um caminho para nós. Aí no versículo 42 ele diz que um corpo é semeado, e ele é um corpo perecível, mas ele ressuscita um corpo imperecível. Semeia-se um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. Ele está dizendo que a nossa velha natureza, a nossa humanidade vai morrer. Tem que morrer para nascer uma nova natureza. Evangelho não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. Porque se você muda o comportamento, mas não muda a natureza, você é uma pessoa adestrada pela religião. Tem que mudar a natureza, é quem eu sou. Não adianta, irmã, você botar uma roupa de crente só para vir para a igreja. Você tem que acreditar que essa roupa é coerente para ir na rua, para andar no shopping, para andar na feira. A mesma roupa que tu bota para ir para a igreja. Mas a grande maioria de nós só muda dentro da igreja. Irmãos, minha avó era da Deus e Amor. Minha avó era crente. Eu ia com ela para a igreja, a vida inteira indo para a igreja, com a minha avó desde criança. Minha avó é uma mulher de oração, mulher de Deus. Mas ela assistia televisão, porque tinha televisão em casa. Minha avó não estava em pecado por causa disso, mas havia pecado por causa da hipocrisia, porque na igreja a gente segue uma doutrina que ninguém pode saber que em casa é outra.
casa é outra doutrina. Sabe? Precisamos nos tornar reais. E como que a gente muda, cara? Mudando a gente muda o mundo. O mundo à nossa volta só muda a partir da mudança de alguém. Por isso que todo líder é um exemplo reprodutivo, positivo ou negativo. Há uma frase que diz que os pecados de um líder são os mestres do pecado, porque todo homem que é modelo, que está à frente, ele vai estabelecer a partir dele. Por isso que Jacó, quando vai para a casa de Labão, e você já conhece a história, Jacó é enganado por Labão, e Labão vem com aquela lábia esperta, diz: ó, Jacó, tu vai trabalhar para mim, para casar com a minha filha, tu vai ter que trabalhar para mim. Eles fazem um negócio, e o negócio é o seguinte: as ovelhas brancas são minhas, as ovelhas que nascerem malhadas são suas, o trato é esse. Só que só dava a ovelha branquinha. Labão era esperto. Jacó usa de uma crendice, né? Porque o pessoal do interior acredita que se os animais ficarem vendo coisas coloridas, os bichinhos nascem malhados. Isso é crendice. Isso não é provado cientificamente, isso não existe. Mas Jacó pega essa prática que é uma crendice e ele aplica. E eu acredito que Deus moveu porque era um cajado, gente. Moisés pegou os cajados e ele começou a descascar em listras os cajados, para que quando as ovelhas viessem na fonte das águas beber, olhassem para os cajados listrados e reproduzissem segundo as varas. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a grande faceta desse milagre está no cajado. O cajado representa o quê? Autoridade. Moisés recebeu uma autoridade no cajado. Pega o teu cajado, Moisés, e vá. Não foi isso que Deus falou? Pega o teu bordão. Cajado representa ministério, cajado representa liderança. Quando ele coloca os cajados descascados na frente das ovelhas, e a Bíblia diz que as ovelhas vinham e concebiam segundo as varas, e as ovelhas nasciam malhadas. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós só precisamos estabelecer um modelo de liderança, homens de cajado. Eu aprendo aqui que nós só precisamos de varas autênticas, varas puras, varas verdadeiras, varas firmadas na palavra de Deus. Então as ovelhas vão reproduzir segundo as varas. O exemplo começa de nós, dentro da nossa casa. Queremos filhos melhores, mas temos que ser pais melhores. Precisamos voltar ao propósito original da paternidade, para termos filhos melhores. O maior problema dos pais hoje é que eles querem ser amigos dos filhos. Querem ser amigos e os filhos perdem o respeito pelos pais. E eu vou dizer uma coisa para você, pai: filho não tem que ser teu amigo, filho tem que ter teu filho. Se um dia teu filho olhar para você e dizer: pai, você não é meu amigo, você diz: eu não sou mesmo, eu sou seu pai. Ah, mas eu não vou te amar se você não for meu amigo. Amor é uma escolha. Você pode escolher me amar ou não, mas uma coisa eu não abro mão: de ser seu pai, de ser sua mãe. Porque o que vai estabelecer ordem, e nós não percebemos isso, mas o respeito estabelece amor. Quando você estabelece respeito, logo as pessoas te amam, logo os seus filhos te amam, pelo respeito que existe dentro, pela teocracia, pela sujeição que precisa existir. Deixe as coisas frouxas de qualquer maneira. Nós nunca vivemos numa geração tão insubmissa como nos dias de hoje. Irmão, eu nunca vi tanto crente insubmisso como nos dias de hoje. Tanto membro insubmisso como nos dias de hoje. Tanta gente sem respeito à liderança como nos dias de hoje. Antigamente as pessoas tinham medo de falar de líder. Falavam: não, quem tocará no ungido de Deus? Misericórdia. Hoje ninguém mede para falar, para apontar e para julgar um líder. Cara, a Bíblia diz que Davi podia tocar em Saul, mas ele não fez. Ele dizia: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ungido do Senhor, o cara estava endemoniado. Ungido do Senhor, o cara estava fora do plano de Deus.
O cara estava consultando até feiticeiro. Ungido do Senhor. Foi ungido pelo Senhor. E não importa o que ele está fazendo, se está certo ou se está errado. Tem que existir temor e tremor diante de uma autoridade constituída por Deus. Mas hoje já não vemos mais isso. Sabe por quê? Porque a igreja é fruto da família. O que é em casa é na igreja. A desordem que acontece na sua casa, você traz para a igreja. Não existe um modelo. E se o pastor é duro na igreja, vou sair dessa igreja, o pastor é ignorante. Porque o pastor é muito chato. O pastor é intolerante, o pastor não sei o quê. Porque nós estamos acostumados com a geração mimimi, que começou dentro de casa. Fruto de casamentos frustrados, onde os pais são separados, porque hoje mais de 50% das famílias são de famílias divorciadas, onde os pais perdem as rédeas dos filhos. Por quê? Porque carregam culpa e atribuem aos filhos uma carga emocional muito pior. Nós transferimos tudo isso para nossas igrejas. Nós viemos para a casa de Deus com esse sentimento, com esse pensamento. Sabe, irmãos, eu creio sim que a gente tem que ter educação, a gente tem que ter cuidado no exortar. Até para exortar tem que ser com amor. O bom líder é aquele que pisa no sapato do outro assim, sem tirar o brilho do sapato. Deixa com brilho. É aquele que corrige, né, bate e assopra ao mesmo tempo. Tem que ter amor, tem que ter tempero, sim, eu acredito em tudo isso. Mas o que a gente não pode perder é o zelo das coisas de Deus. A gente fica fora da estação. Nós precisamos de varas autênticas. Na cultura grega, romana e judaica, os homens permitiam poligamia. E aí a igreja, que começou com os apóstolos, o campo de ministério deles era a cultura, eram os gregos, eram os judeus, e dentro dessa cultura existia poligamia. O próprio povo hebreu vivia uma poligamia, que era um casamento com mais de uma mulher. E aí Paulo percebeu o seguinte, a igreja falou: gente, a gente tem que mudar esse negócio. O irmão vem para a igreja com 3, 4, 5 mulheres. Que negócio é esse? Está errado. Vamos mudar essas coisas. Como é que mudou? Irmão, a igreja mudou essa cultura da poligamia. Foi a igreja que mudou, foi a Bíblia Sagrada que nos deu margem para essa mudança. 1 Timóteo 3,1, olha o que Paulo faz. Ele diz assim: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, mas é necessário que o bispo seja irrepreensível e que ele seja marido de uma só mulher. Como é que mudou a igreja? Você não vai encontrar na Bíblia a proibição da poligamia aos membros, mas você vai encontrar na Bíblia a proibição da poligamia aos bispos. Porque se você muda a vara, mudam-se as ovelhas. Sabe por que hoje não é cultural para nós isso? Porque um dia foi ordenado a uma liderança, foi estabelecido um padrão de liderança, e o que a liderança é, logo a igreja se torna. Quem desencadeou a quebra dessa cultura foi a igreja primitiva. Há quem diga que a Bíblia é machista. Ah, pastor, a Bíblia é muito machista, põe a mulher lá atrás. Mas eu vou dizer uma coisa, foi a Bíblia que tirou você, mulher, dessa condição de um dia ter que ser esposa de um marido que já tem outra esposa. Imagina 2 esposas dentro de casa, irmão. Eu não sei como os caras aguentavam. Uma é o suficiente, meu amor. E é na TPM tudo junto. Meu Deus! E diz que dá tudo junto, né? É um negócio que se atrai. Sei lá que mistério é esse.
sangue, fogo, coluna de fumaça. Mas naquele tempo mulher era tratada igual bicho. Mulher não era igual hoje, não. Naquele tempo, mulher cada um no seu canto. O homem tinha várias esposas, ele escolhia com quem ele queria dormir. Hoje eu vou dormir com aquela, pronto, ia lá. E era esquecida, era largada, era deixada, era um objeto. Era assim que mulher era tratada naquela época. Por isso não dava tanto problema assim. Brincadeira, irmãs. Diz que Deus criou o homem, né? Primeiro, e depois falou, agora dá nome para as coisas. Depois criou a mulher, para não dar palpite. Brincadeira, tô brincando, eu amo as irmãs. Sabe, gente, nós precisamos voltar a esse lugar. Porque o problema da humanidade é a incoerência. Nós queremos apresentar folhas como se fossem frutos. Salmo 1:1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, e dará fruto no seu tempo. Na sua estação ele dará fruto, e as suas folhas não murcham. Tudo que fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará. Não é assim os ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Por isso que os ímpios não resistirão no dia do juízo. Aleluia. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios virá a destruição. O caminho do justo é aprovado, e é aprovado a ponto dele frutificar na sua estação. É aprovado a ponto dele prosperar naquilo que faz. Mas você precisa estar na estação certa. Ele dará fruto na estação própria, na estação certa. A minha pergunta para você nessa manhã é: você conhece a sua estação? Deus trabalha em estações, querido. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que Deus tem um propósito para cada estação, para cada tempo. Deus tem um propósito determinado debaixo do sol. E aí ele descreve os tempos. Ele diz: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar-se o que plantou, há tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de amar, tempo de odiar. Ele descreve tempos bons, tempos ruins, mas o que nos chama a atenção é que Deus tem um propósito para cada estação estabelecida debaixo do sol. Por isso que o problema não é não ter fruto. O nosso problema é querer ter fruto quando não se tem fruto. Aleluia. Eu só posso viver a frutificação se eu entender as estações e os tempos. Porque se eu entendo as estações, eu vou plantar hoje para colher na próxima estação. Porque eu sei que é na próxima a colheita. Porque eu entendo que é na próxima colheita. Eu vou me preparar primeiro. Você está entendendo, irmãos? Se eu entendo o processo, eu me moldo ao processo, eu me preparo ao processo. As estações existem. Por que as estações existem? Porque Deus nos ensinou a nos preparar. Nós temos o verão, temos o outono, o inverno, temos a primavera. No verão é muito quente, no outono as folhas caem, no inverno tudo fica coberto de neve, de frio, na primavera tudo se renova, tudo frutifica de novo. São estações, e nada pode fugir das estações. Elas existem para nos ensinar algo. O que? Reposicionamento. Deus criou as estações para nos ensinar a nos reposicionar.
reposicionar, ativar em nós um instinto de se reinventar, de reconhecer limites, de aceitar as privações, de se adaptar a uma nova estação, a um novo modelo. Ninguém vai tomar sorvete no frio. Está frio. Só a minha esposa toma sorvete no frio. Ninguém vai andar de roupinha, de camisa no frio, que vai ficar tremendo de frio. Você vai ter que pôr uma blusa. Você vai se adaptar à estação. Apesar que tem 3 bichos que não sentem frio: urso polar, pinguim e piriguete. Mas está fora da estação, você vai se adaptar à estação que você está. Isso é Deus nos ensinando. Ninguém vai num clube, pular numa piscina no inverno, gente. Você é louco, meu irmão. Não vira. Não dá para ir na praia. A não ser que você tiver com aquela roupa de borracha, que aí você vai pegar uma onda, beleza. Mas você não vai curtir. Não dá para tomar sol. Tem coisas que você vai ter que viver privações, porque chegou o inverno da vida. Olha o que a Bíblia diz, Jeremias 8:7: até a cegonha conhece as suas estações, que estão determinadas. A pomba, a andorinha, o tordo observam as épocas da sua migração, mas o meu povo não conhece, diz o Senhor. O meu povo não observa os tempos. Meu irmão, a vida cristã é uma construção. Se você não está se desenvolvendo, tem algo errado com você. Você não pode parar no tempo. Efésios 12 diz que ele deu uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas. Fala dos 5 ministérios, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o ministério e para a edificação do quê? Do corpo de Cristo. Versículo 13: até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita medida e estatura do varão que é Cristo. Se desenvolver é importante. Por isso ele deu uns para pastores, mestres, profetas, evangelistas. Está falando de lideranças, porque a partir de uma liderança é formada, outras pessoas se desenvolvem. Está entendendo? São modelos estabelecidos que forjam em nós uma nova identidade. Por isso o Filho de Deus teve que se fazer homem, para ser assistido, para ser ouvido. Quando disseram para Jesus: mestre, acabou o vinho, o que Jesus respondeu? Não é chegada a minha hora. Eu não vim para isso. Esse não é o propósito da minha vinda. Eu não vim aqui para ficar transformando água em vinho, para ficar fazendo diversão para ninguém, não. Mas quando disseram para Jesus: os gregos querem te ver. Irmão, a Grécia era o berço da sabedoria e da filosofia. Quando os gregos procuram Jesus, significa, Jesus entrou num padrão de audiência, as pessoas querem ouvi-lo. O berço da sabedoria da sua época quer ouvir. Alguém quer ouvir o que Jesus tem a dizer. Jesus disse: é chegada a minha hora. Foi para isso que eu vim. Aleluia. E todo o homem que Deus criou tem a capacidade de se desenvolver. Tem uma capacidade incrível de aprendizado. Além do homem conseguir descobrir coisas, ele é bem mais rápido em se desenvolver a partir de outra pessoa. Por isso que Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. E eu ataquei as mulheres aqui, agora eu vou defender. Que agora vocês vão ficar, vou empatar aqui para vocês não ficarem chateadas comigo. Deus criou o homem, a mulher para desenvolver o homem. Não é bom que o homem viva só, então Deus fez e criou a mulher.
para que ela fosse a sua disjuntora idônea. E eu preguei no jantar de casais a palavra Ezer, que é usada para o próprio Deus, como defensora, como aquela que é capaz de resolver coisas que o homem não é capaz de resolver. Então Deus coloca uma mulher do lado do homem, para que ambos se desenvolvam, e cada um na sua função tem a capacidade de desenvolver no outro o melhor do outro. A mulher tem a capacidade de desenvolver o melhor no homem, e o homem tem a capacidade de se desenvolver o melhor na mulher. Sabia disso? Verdade. A mulher e o homem são diferentes, porque o que ele tem é o que ela precisa, e o que ela tem é o que ele precisa. Irmão, vou falar para as irmãs aqui, as solteironas. Quem queria, por exemplo, num encontro assim, onde você está procurando um parceiro, assim, que você quer um encontro. Você encontra um homem, sentado numa cadeira assim, com a mãozinha assim. Fazendo assim. Você olhar e falar assim, esse é o homem da minha vida. A mulherada ia falar, amiga. Não cola, né? Porque não tem virilidade, não tem masculinidade. Porque a mulher foi feita para o homem, e o homem foi feito para a mulher. Até em casais homossexuais, alguém tem que fazer o papel do homem e alguém tem que fazer o papel da mulher. Já percebeu? Sempre num casal homoafetivo você vê que um é a mulher e o outro é o homem. Você não encontra duas mulheres no casal homoafetivo. Porque estão tentando remontar um padrão que não... O padrão já foi construído por Deus, cara. Deus fez o homem para a mulher, a mulher para... Você já percebeu que tudo se encaixa? Literalmente. Nós não podemos fugir do padrão. Aí o homem, por causa do pecado, a Bíblia diz que foi entregue às abominações. E começaram a cometer torpeza. Homem com homem, mulher com mulher. Mudaram o seu uso natural. E a Bíblia chama isso de abominação perante os olhos de Deus. Porque mudaram a criação de Deus. Mudaram a glória de Deus em mentira. Transformaram o que o Criador criou em uma coisa abominável. Quem fez isso? O pecado. O pecado mudou o homem em todas as esferas relacionais. Nós precisamos voltar ao plano original de Deus, porque nós talvez não temos um relacionamento homoafetivo, mas nós temos relacionamentos deturpados pela mágoa, pelo rancor, pela má formação de caráter. Algo está errado, porque um modelo errado foi estabelecido. Nós precisamos voltar ao modelo original. Eu vou dizer para você, Jesus não quer suas folhas, Ele quer seus frutos. O que Ele vem buscar no último dia não são folhas, o que Ele vem buscar são os frutos. Eu digo a você a mesma palavra de João Batista: Ele virá após mim, Ele já é antes de mim. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos teus pés. Ele tem na sua mão a pá, Ele limpará a eira do seu celeiro, Ele recolherá o fruto, mas a palha vai queimar no fogo que nunca se apagará. A palha vai queimar. Aleluia! Em todas as estações existem frutos. Depende do tipo de árvore. Por isso que quando a videira pode estar dando fruto, enquanto isso a figueira não está dando fruto. Para cada qual um fruto diferente. Isso é entender a unidade da fé. É saber que talvez não é o meu momento, mas é o momento do meu irmão.
e eu vou me alegrar com ele, eu vou ficar feliz com ele, não com inveja, não com sentimento de competição. Isso nos faz edificar o corpo, porque a sua vitória é a minha vitória, você é parte do meu corpo. Vai chegar a minha vez, e você vai se alegrar comigo também. É perder esse sentimento de individualidade. A igreja tem caminhado nesse sentimento de individualidade. 1 Coríntios 12, 24, o apóstolo Paulo diz assim: enquanto os que em nós não são decorosos, ele está falando do corpo, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus dá honra para aquele membro menos importante do corpo, e que nós devemos aprender a fazer isso. Não honrar o corpo mais importante, mas honrar principalmente o menos decoroso, o menos importante. Versículo 25: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente são membros desse corpo. Uau! Eu vou explicar para você entender. A cruz era como se fosse um coma espiritual. O que acontece quando uma pessoa entra em coma? Alguém já ficou em coma aqui? Alguém mais? Porque teve uma lesão, porque teve um acidente, porque teve algo ferido no seu organismo, no seu corpo. Sim ou não? Ninguém fica em coma do nada. Foi dormir, ficou em coma, morreu. Não, teve um problema no organismo, no corpo, para a pessoa ficar em coma. Mas o porquê acontece o coma? Por que a pessoa não morre logo? Por que ela fica em coma? Porque o corpo está lutando para sobreviver. No coma, os órgãos que estão saudáveis, eles estabilizam, eles não usam a sua energia, eles emprestam energia para o órgão que está doente. Aí todo o corpo para oferecer energia para o órgão doente. E aí entra o processo do coma, porque o corpo está lutando. A parte saudável está lutando pela parte doente. A cruz foi um coma espiritual, porque nós somos a parte doente do corpo, e Jesus é a parte saudável. E a ressurreição é a volta do coma. A ressurreição é a volta da vida para a morte, da morte para a vida. É nós voltando de volta deste coma. Nós somos membros uns dos outros. A missão do reino de Deus sinaliza para todos. Não tem a ver com individualidade, tem a ver com coletividade. Chegar à medida completa de Jesus é entender isso. Então você facilmente vai discernir as estações para um bom funcionamento do corpo. Cara, não tente ser quem você não é. Não tente fazer o que não está na sua estação para fazer. Entenda o propósito da sua existência. Então, se você entender o propósito da sua existência, se você entender a sua estação, você vai dar fruto na estação própria e segundo a sua espécie. Nós precisamos nos conhecer. Meu irmão, se conheça. Conheça o propósito da sua existência. Conheça a sua espécie. Porque se você conhece a sua espécie, você dará fruto na sua estação. O problema da igreja hoje é que a religião não revela a sua espécie.
E por isso você não entra na sua estação, você não entra no tempo de Deus. E aí a igreja quer seguir uma tendência, nós queremos seguir uma moda, queremos seguir uma visão, mas não descobre a própria espécie, não descobre o propósito da vida, não sabe por que foi gerado, não sabe por qual propósito foi gerado. Efésios 1:4, ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Irmão, todo homem de Deus na Bíblia foi profetizado. Ele tinha um destino determinado, não era a sua própria vontade, era a vontade dos céus sendo estabelecida sobre os homens. Homens que viveram e morreram de forma diferente por causa da sua espécie. Hebreus 11:32 diz que desde Baraque, Sansão, Jefité, Davi, profetas, homens que venceram reinos, escaparam da força do fogo, do fio da espada. Uns foram cerrados ao meio, crucificados, mortos ao fio da espada. Mas a Bíblia abre um parênteses para dizer: homens pelos quais o mundo não era digno deles, porque eles estavam dentro da sua estação e do seu tempo. Pastor, como que eu sei se eu estou dentro da vontade de Deus? Pastor, como saber se eu estou dentro da minha estação, se eu estou vivendo o plano de Deus para a minha vida? É tão simples, é muito simples. Se não é a sua vontade, então é a vontade de Deus. Porque na sua vontade você faz o que quer, e na vontade de Deus você renuncia ao que você quer. Irmãos, todo fruto nunca é para a árvore, todo fruto sempre é para o outro. O fruto que você dá não é para você, é para o outro. Uma árvore não se alimenta do próprio fruto. Por isso que toda obra, que o bem-estar é para você, que a glória é para você, está fora da estação, está fora do propósito, não dará fruto. A minha estação está na vontade de Deus, e o fruto é o cumprimento do propósito de Deus para a minha vida. Em Lucas 13, Jesus conta uma parábola de um certo homem que tinha uma figueira plantada numa vinha. E aí ele disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos eu procuro fruto nessa figueira e ela não tem, manda cortar fora. O vinhateiro diz assim: Senhor, me dá mais um ano, me dá mais este ano, para que eu escave, para que eu esterque, e se não der fruto, então manda cortar. Aleluia. Isso é profético. 3 anos procurando fruto. E o que 3 anos representam para nós? Os dias proféticos. 3 anos sinalizam para o fim. 3 dias sinalizam para o fim. Jesus morreu, no 3º dia ressuscitou. Isso sinaliza para o fim. Segundo Pedro 3:8 diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, irmãos, isso está sinalizando para o fim. Oséias 6:1 diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque depois de 2 dias Ele nos dará vida, e ao 3º dia ressuscitará, e viveremos diante dEle. Sinaliza para o fim. Aí ele diz assim: deixa esse ano, para que eu escave e esterque. Estamos na reta final, estamos no último estágio. E o vinhateiro, que é Jesus, está olhando para a minha vida e para a sua vida sem fruto. A figueira sem fruto, e está dizendo: peraí, eu estou dando uma última chance para ele. Eu vou escavar até a raiz, eu vou estercar, eu vou preparar para que dê fruto. Se não der fruto, então a gente arranca fora. Mas me dê mais um tempo. O vinhateiro está diante do dono da vinha. O dono da vinha, que é Deus, não quer cortar. Ele quer dar você para o vinhateiro. Ele quer colocar a sua vida na mão daquele que pode curar, daquele que pode moldar as suas emoções, daquele que pode moldar o seu caráter, daquele que pode alinhar os propósitos, aquele que pode alinhar seu coração com o coração dele, para que você dê fruto. Aleluia! Nós precisamos sair desse lugar superficial, de engano, de hipocrisia. Deus está nos chamando, é a última hora da igreja.
Todos deveríamos fazer a oração de Davi, o clamor do Salmo 51, quando ele diz: crie em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Mas no 12 ele diz algo que me chama a atenção, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustente com um espírito voluntário. Me dá um espírito voluntário. Davi reconhece que perdeu a pureza, que perdeu a retidão. Ele percebe que perdeu a essência do Espírito Santo. Ele percebe que perdeu a alegria da salvação. Ele está clamando para ter tudo isso de volta. Mas uma coisa me chamou a atenção: ele clama por um espírito voluntário. O que é espírito voluntário? O espírito voluntário é aquela disposição de servir por amor. Davi perdeu o espírito voluntário quando ele ficou em casa, quando o reino já estava estruturado, quando o reino de Davi estava poderoso, rico, forte, famoso. Ele deixou de ir para a batalha, porque Davi era um homem de guerra, mas agora ele perdeu o espírito voluntário. E quando você perde o espírito voluntário, você fica na janela caçando o que não deve. Escute, ele olhou pela janela, viu a vizinha dele tomando banho. Aquilo não era um acaso, era a vizinha dele, ou seja, aquilo se repetia. Ela sempre tomava banho ali, mas porque agora Davi olhou e prestou atenção em uma vizinha e a desejou, porque ele perdeu o espírito voluntário. Ele não está na batalha. Quando você perde o espírito voluntário, você encontra pecado no caminho, porque o espírito voluntário nos guarda do pecado. O espírito voluntário, irmão, guarda você de ficar no Facebook procurando coisas que não deve. O espírito voluntário guarda você de ficar curtindo o que não deve, de ficar buscando o que não deve, aonde não deve. Por quê? Porque o espírito voluntário te coloca na ação certa, te ocupa, te coloca numa ocupação profética. Aleluia, você gasta tempo com o que é produtivo. No espírito voluntário você está quebrantado. No espírito voluntário você está no lugar que Deus te colocou. Sem voluntariado você é egoísta. Você não faz mais a obra de Deus se não ganha nada. Eu não sei o que eu vou ganhar, então eu não vou. E sem voluntariado, meu irmão, você não dá fruto. Você nem quer dar fruto, porque senão alguém se alimenta. Você é tão egoísta que você não quer que ninguém coma do seu fruto. Não existe voluntariado. Nós não cobramos para pregar o evangelho. Mas sabe, irmãos, hoje nós poderíamos selecionar. E não seria diferente de cobrar. Porque temos tantos convites, que eu poderia dizer: não, essa igreja é grande, essa aqui eu já fui, essa aqui me abençoou, essa aqui eu já fui e não me abençoou, não me honrou, não vou mais. E aí a gente pode ter o nome de que não cobra, mas caminha debaixo de uma mesma tendência de quem cobra. Porque perdeu o espírito voluntário. Sem voluntariado você diz: estou cansado, isso aí é dor de cabeça, não vou ganhar nada com isso, deixa quieto. Sem voluntariado você tem medo de espólem. Aí você corre fazer registro autoral. Vai que alguém pega. Sem voluntariado você diz que a frase é sua e se incomoda porque a pessoa que postou não te deu os créditos. Sem voluntariado você se compara com outra pessoa, dizendo que você é melhor que a outra.
Você sugere que os outros estão imitando você, porque você é o cara, né? Você vivencia um ministério através de fórmulas que dão certo, através de fórmulas que estão prosperando, porque você não está nem aí para a fórmula de Deus, você quer uma fórmula que prospere. O seu objetivo não é fruto, o seu objetivo são as folhas, porque as folhas incorporam a estrutura. Então, a única coisa que você quer sem voluntariado é a beleza das folhagens, porque é egoísta demais para dar fruto. Porque quem dá fruto nunca dá fruto para si mesmo, dá fruto para os outros. Só o voluntariado nos coloca na estação do fruto. Só o voluntariado nos coloca no Kairos de Deus. Aleluia. Fora da estação, meu irmão, a obra não é de Deus, a obra é sua. Não é Deus, é você. Não é para Deus, é para si mesmo. Você pode ter muitas folhas, você pode ter uma mega estrutura, mas para Deus aquilo só é folhas. Mas o dono da vinha, ele não vem buscar folhas, ele vem buscar fruto. Por isso que toda obra será provada pelo fogo, independente do tamanho dessa obra. Aleluia. Irmãos, o ministério de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Um sacerdócio sem lei. Porque por intermédio da lei você conhece, você entende a vocação. Por intermédio da lei você entende os princípios do reino. Mas por intermédio de Jesus, o nosso Melquisedeque, sem lei, você caminha na virtude incorruptível. Você não caminha na lei, você caminha na virtude incorruptível. A lei está escrita em você, faz parte da sua essência, de quem você se tornou, uma pessoa incorruptível. Por isso que lá na lei você tem obrigações, em Jesus o que você tem é voluntariado. Em Jesus você diz: eis-me aqui, eu sou voluntário. Hebreus 7,15 diz que muito é manifesta a semelhança de Melquisedeque, que se levantará outro sacerdote. Está falando de Jesus, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude de uma vida incorruptível. Segundo a virtude de uma vida incorruptível, porque assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Não é pela lei, mas é pela virtude incorruptível. Na lei existe um tabuleiro de regras. Na graça existe a impartição do coração, a transferência de um coração. Pensa comigo, irmãos. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Quem conhece a história? Mas aonde que Abraão leu que tinha que dar o dízimo? Tinha lei no tempo de Abraão? Tinha mandamento? O dízimo não está no mandamento da lei? Está. Mas onde é que Abraão, como que Abraão descobriu isso? Por que Abraão deu dízimo a Melquisedeque? Porque isso foi um fluir natural. Ninguém estava seguindo cartilha, ninguém estava seguindo tabuleiro de regra. Sabe, nós precisamos passar por uma conversão genuína. Precisamos viver os 3 batismos. Quem já batizou na água? Quem já batizou com o Espírito Santo? Quem já batizou com fogo? Só o batismo com fogo, irmãos, é a lei impartida. Só o batismo com fogo é a lei se tornando lei no meu coração, é a lei escrita na minha vida. Onde a lei está escrita nas tábuas de carne do meu coração, só no batismo com fogo os mandamentos se derretem e eles se tornam uma única ferramenta chamada palavra viva.
O que é uma palavra viva? Eu, transformado, batizado com fogo, me torno uma palavra viva. Aleluia, vós sois cartas, segundo Coríntios 3:3, porque é manifesto que vocês são a carta de Cristo, ministrada, mas não é escrita com tinta, é escrita pelo Espírito Santo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do vosso coração. É a lei impartida no meu coração, eu me torno palavra viva. É a palavra de Deus embutida na vida. Porque a Bíblia no livro é só um livro. A palavra no livro é só mais um livro. A palavra pregada é só mais uma mensagem. Mas a palavra escrita nas tábuas de carne do meu coração é a palavra viva. Aleluia. Por isso que é tempo de escavar. É a última hora. E o viticultor pediu mais um tempo para escavar você, para alinhar as suas motivações, para alinhar o seu coração com o coração dele. Aleluia! Irmãos, como é difícil pregar o evangelho para uma geração onde as motivações estão distorcidas, onde as escrituras sagradas são usadas como amuletos, onde a Bíblia é usada como trampolim para desculpas, onde as pessoas distorcem o evangelho para criar regras, leis e dogmas. Como é difícil pregar o evangelho numa geração que tem tanta informação, mas não tem nenhum conhecimento. Oh meu Deus, que o Senhor nos ajude. Que Ele levante homens e mulheres de Deus que vão caminhar dentro da sua estação, homens e mulheres de Deus que vão viver o voluntariado, que vão entender o seu propósito, o propósito da sua existência, que vai caminhar a sua vida para servir. E você não precisa de um microfone, você não precisa de um ministério, você não precisa de uma placa denominacional. Você é a igreja do Senhor, você é a igreja organismo vivo de Jesus na terra. A igreja começa no lar, a igreja começa no casamento, a igreja começa com os filhos, a igreja começa em quem você é lá no trabalho, quem você é na escola, quem você é na faculdade. A igreja é você, você é a igreja, você é a expressão do Deus vivo na terra. Por favor, acredite nisso, que cada ação sua e tem um tempo profético. Para cada tempo Deus tem um propósito. Saiba de uma coisa, até no tempo ruim Deus tem um propósito. Talvez você não está no fruto ainda, mas você pode viver o propósito para se preparar para o fruto, porque Deus está ensinando você, escavando você, dizendo: calma, não é o tempo ainda do fruto para você, mas eu estou moldando o seu coração, estou tratando o seu caráter. Vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento. Agora desfruta do tempo de Deus na sua vida. Entenda a sua estação. Há tempo de falar e há tempo de calar. Não tente falar quando é só silêncio que Deus espera para você agora. Volte à oração. 1 Pedro 1:23, e eu encerro. Sendo de novo gerado, não por semente corruptível, mas por semente incorruptível, pela palavra do Deus, que é palavra viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor que seca. Secou-se a erva, caiu a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O justo será como árvore plantada, e ele dará o seu fruto. Pega essa palavra, irmão. Esse culto para pastores, obreiros e líderes não traz fórmulas,
para a construção de templos. Ela apresenta encargos, responsabilidades no reino do Espírito. Porque nós acreditamos que não adianta ter cargo se você não tem encargo. Não precisamos de pessoas para cumprir tarefas. Precisamos de pessoas para cumprir propósitos. Por isso Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Por isso Deus trouxe você aqui, para alinhar o teu coração. Por isso Deus tem colocado pessoas na minha vida para alinhar o meu coração. União de propósitos. Fica de pé comigo nessa noite. Nessa manhã, caiu a ficha agora. Orialaba sotorobia. Andere baixotoromia andará baixere manai. Talvez você ainda não tenha encontrado o seu lugar no propósito de Deus. O Pai te trouxe aqui nessa manhã para alinhar você. Eu quero orar por você nessa manhã. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Eu quero dizer para você, pastor, para você líder, você obreiro, você servo, não perca o seu voluntariado no reino de Deus. Sempre que a sua alma disser para você que você não vai ganhar nada com o que você vai fazer, sempre que a sua alma disser para você que estão se aproveitando de você, que não estão te dando valor, que você deveria ter sido honrado, sempre que a sua alma dizer coisas para você que vão tirar você do voluntariado, que vai roubar você desse lugar, diga não, cara. Tenha um diagnóstico. Não perca o voluntariado, não olhe pela janela. Não saia do campo de guerra, vai para a batalha, meu irmão. Não se distraia. Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele disse: vocês não se distraiam no caminho, não conversa com ninguém. Como que alguém prega sem conversar? Jesus não estava dizendo para eles não conversar, estava dizendo para eles não se distraírem, para eles não fugirem do foco, não saírem do propósito, não permitirem ser roubados pela discriminação que a própria alma faz. Olhe para dentro de você, irmãos. Espírito Santo, nós nos submetemos à sua voz de comando nessa manhã, Baba. Toca-nos, toca os teus filhos com o teu fogo. Levanta em nosso meio, Senhor, homens e mulheres de Deus, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Levanta, Senhor, uma nova geração. Nós profetizamos sobre esses homens e mulheres, sobre esses jovens e crianças. Toca as nossas crianças que estão lá em cima, Senhor. Ah, Pai, nós oramos pela tua igreja. Nós profetizamos sobre eles, Senhor, o cumprimento da tua palavra. Seremos palavra viva, palavra viva. Que o mundo tenha leitura só de olhar, só de assistir-nos. Que o mundo tenha leitura da palavra viva em nós. Até aquele que passa correndo possa ler. Ah, meu Deus. Shekandarai Orikandarala Surya Kandaraba Surya. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Renda-se a Ele, renda-se a Ele, renda-se a Ele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Venha, Abba! Ah! Ei, 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 ei.
com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. Oh. Aleluia. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Seja renovado, seja escavado, sinta Ele tocando a sua raiz, sinta o Espírito Santo tocando a sua raiz, tocando a sua raiz, tocando a sua raiz. Nosso amigo.